Olá, meu irmão, que alegria chegar até você com o programa O que a Bíblia Diz. Eu sou o pastor Euto Bezerra e com toda imenso prazer eu chego até você aí no seu tablet, seu smartphone, seu celular, no seu rádio, na sua TV, aonde o programa estiver chegando, que você possa ser ricamente abençoado em mais um programa. Como sempre, que é meu, que é nosso, o que a Bíblia diz, e a Bíblia fala sobre todos os temas da carreira humana, como eu sempre costumo dizer. E eu quero deixar para você já uma palavra, está em Daniel 12:4, diz a palavra que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria, o conhecimento se multiplicaria. Na verdade, a gente percebe que a ciência tem avançado, mas a humanidade tem regredido. Regredido em relações humanas, regredido em relacionamento, regredido na ética, na moral, regredido em tantas coisas. E por isso nós precisamos tentar, de alguma forma, contribuir através do programa O que a Bíblia Diz. Nós temos um tema muito especial hoje e eu quero dizer para você que você vai ser muito abençoado. Então agora avisa, está entrando no ar o programa O que a Bíblia Diz, manda para todo mundo lá no WhatsApp, manda para as pessoas, compartilha. O pastor Euto Bezerra entrou no ar agora e você com certeza vai estar abençoando muitas vidas. Bom, eu vou receber duas pessoas muito especiais para tratar de um tema muito importante. Mas antes, vem comigo aqui na primeira pergunta. Vamos lá. Na campanha política, meu pastor cede o púlpito para candidatos. O que a Bíblia diz? Rosa de Gramacho, Duque de Caxias. Bom, Rosa, ceder o púlpito para a campanha política perdeu o propósito do púlpito. Tendo em vista que a Bíblia nos dá um norte, desde a visão veterotestamentária até a visão neotestamentária. No Antigo Testamento, e lá na palavra de Deus, em Neemias 8, fala de um grande avivamento. Um dos primeiros avivamentos que ocorre na história do povo de Israel. O povo volta como um só homem na porta das águas, se reúne, e Esdra traz um púlpito, e o texto é muito claro, feito para aquele fim, para que a palavra, a Torá, a lei fosse lida. E ele a leu de 6 da manhã ao meio-dia, e o povo ficou de pé. Muitos choravam, outros caíam em prantos de joelho, adorando o Senhor. Alguns levantavam as mãos em sinal de respeito à poderosa palavra de Deus. O púlpito foi feito com objetivo para a pregação do Evangelho, exclusivo para esse fim. O púlpito não foi feito para vender coisas, vender sacrifícios, vender pessoas, vender objetos, ou para promoção pessoal, ou até mesmo para eleger um candidato. O púlpito de uma igreja é a tribuna sagrada, onde a exposição das Escrituras deve ser o norte de um verdadeiro pastor. Bom, se o pastor está fazendo isso, está cometendo um ato equivocado. Penso que há outras formas e maneiras de trazer uma educação política para a igreja. E no programa de hoje, nós vamos tratar sobre isso. Não podemos nos alienar do processo político, social e econômico. Todavia, não podemos denigrir a imagem do púlpito, que deve ser o local da exposição, não das pessoas, mas sim da palavra de Deus. Quero deixar para você a reflexão da palavra em João, quando o João escreve que muitos questionavam como que ele sabe as sagradas letras, como que ele sabe tudo isso. E ele fala, meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém está se utilizando da palavra ao seu bel prazer, está querendo buscar a glória humana. Mas aquele que busca a glória de quem o enviou, nele a palavra é verdadeira. Nele está a verdade das Escrituras. E aí eu deixo para você, então, Timóteo, capítulo 4, verso 2, quando Paulo diz assim, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Quer seja oportuno, quer não, vem redarguir, exortar, mas a palavra de Deus, ela está aí para ser pregada em todo momento, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bom, o programa tem muito mais, não sai daí não, vem comigo, é o que a Bíblia diz. Vamos lá. Olá, gente, eu sou o pastor Euto Bezerra e esse é o programa O que a Bíblia diz. E a Bíblia diz muita coisa e trago novidade para você. Olha aqui na tela comigo, olha, que bênção! Chega para você a Bíblia King James de 1611, a versão do Rei Tiago, com preço muito especial. E também a LTT, literal do texto tradicional. Uma linguagem clara, objetiva e com exegese perfeita. Adquire e seja um patrocinador do programa O que a Bíblia diz. Acesse o QR Code aqui da tela.
É isso aí, gente. O tema de hoje é fé e política comungam? E para discutir esse assunto, eu estou recebendo dois amigos especiais. Estou recebendo meu amigo capelão, Coronel Jorge Lacerda. Alegria, irmão, tê-lo aqui conosco no programa O que a Bíblia Diz. Você que já é a figurinha tarimbada, carimbada, marcada aqui nesse programa. É uma alegria estar participando do que a Bíblia diz, aqui na Rede para o Bem, que é a Rede Ágatos, né? É uma honra tratar desse tema, que é um tema muito importante para os dias atuais. Fé e política, será que comungam? A gente vai ver daqui a pouco. Não perca. Tá certo. E também minha amiga Vera Max, ela é pedagoga, ela trabalha com psicanálise, mas também é teóloga, né? Então ela pode, com certeza, contribuir aqui conosco com esse tema. Vera, bom tê-la conosco aqui. Muito feliz de estar com vocês, fazendo um debate tão complexo, mas ao mesmo tempo tão importante, primordial para todos nós. Vamos avançar no conhecimento. Aqui estamos com várias pessoas que vão contribuir e eu também vou aprender junto com vocês. Vamos lá. Amém, é isso aí, gente. Vamos lá, então. Fé e política comungam? A gente deve pensar e refletir e trazer a nossa visão para o contexto da Grécia Antiga. A gente tem falado sobre isso, entre o entendimento, quando Platão escreve a República de Platão, ele vai falar sobre o idiota e o político. Naquele contexto histórico, o idiota era aquele que ficava dentro de casa, pensando só em si mesmo, nos seus devaneios, nos seus desejos, nas suas ambições, nas suas questões pessoais. O político é aquele que vai para a cidade trabalhar, comprar, vender, lutar, estudar, progredir e tentar cumprir os desejos, não só apenas seu, mas de toda uma classe. Bom, meu querido capelão Jorge Lacerda, nesse sentido a gente sabe que a política brasileira não tem nada a ver com a ideia originária da República de Platão. O que dizer então um pouco sobre, primeiro, política no aspecto Brasil hoje? Bom, bom, a nossa política é um pouco complexa, né? Ela é uma mistura aqui. Na realidade, a gente vive numa república que parece parlamentarista, né? Que o presidente, que é o representante da república, muitas vezes não tem o poder que deveria ter, porque o parlamento tem mais poder, isso quando não tem o poder judiciário, que às vezes tem um poder ainda político também. Então, é uma miscelânea aqui no Brasil, um pouquinho diferente da política tradicional de outros países. Né? Claro, tem a ver com a cultura e uma série de questões. A política, nós não temos nem partidos assim, aquele candidato sempre foi de esquerda, que esquece no Brasil, porque um está na esquerda hoje, na próxima eleição pode estar do lado direito. Na oposição, nossa situação, ainda tem um centrão aqui, né? Que depende de onde a política está pendendo para a direita ou para a esquerda, o centrão acompanha. O time que está ganhando, né? Está ganhando. Então, a nossa política aqui é um pouquinho complexa demais. Não é para amadores, né? Já viu aquele slogan assim, o Rio de Janeiro não é para amadores? Então, é a mesma coisa a nossa política brasileira. Não é para amadores, tem que conhecer bem o perfil e tem alguns viés ideológicos, né? Dentro da nossa própria política, que, de alguma forma, influencia o nosso povo, né? E isso nem sempre está de acordo com a fé do povo. Então, já queria já colocar isso, porque a fé, uma das definições de política qual é? Poder. É a ciência do poder, mas o poder humano. A fé é o quê? É o poder divino. Uma coisa tem a ver com a outra? Não, mas também tem tudo a ver, porque onde está o ser humano tem fé e também tem a busca do poder. Então, há uma miscelânea, alguns confundem essa fé política com a fé religiosa e acaba tendo uma dificuldade tremenda aqui no Brasil. Mistura as coisas. Eu acho que não deve ser misturado, mas devemos ter representantes que tenham fé. Entendi. Interessante, né? Fazer essa leitura e perceber que do viés lá antigo, da Grécia Antiga, você fugiu totalmente hoje, né? Sim. Quando eu digo você, nós, do que era, né? A política em si. Agora, Vera, o que dizer então da pergunta, né? Eu acabei respondendo, mas queria saber também seu posicionamento. O que dizer da igreja que cede o púlpito para um político em época de campanha lá e se promover a sua campanha? O que dizer sobre isso? Eu acho muito arriscado, né? Falando como cidadã, como pedagoga, como pessoa moradora de comunidade, é arriscado, porque a gente coloca a imagem, né, vendida na cruz do Calvário. E não é o valor cristão, como já foi dito aqui, é o valor da fé. Qual é o valor da minha fé? Ela não vai além de uma política que vai do mandato de 4 ou 3 anos, e assim sucessivamente. Então, a minha fé ela tem um valor da cruz.
E como cristã, tenho que levar esse exemplo. Eu tenho que levar esse exemplo aonde eu moro, aonde eu prego, dentro da minha família. E quando a gente tem essa mistura política, a gente também leva para a sociedade e perde nosso valor, perde a nossa força na nossa voz. Porque eles começam a conjecturar, a comparar aquele político que esteve lá no púlpito da igreja, falando isso, falando aquilo, sobre tal irmão, que representa o poder ministerial dentro da igreja. Seja ele pastor, missionário, presbítero, evangelista, todo mundo soma sobre a carga daquele que foi eleito, ou não. Então, eu acho muito arriscado. Seria interessante se a gente conseguisse separar um pouquinho de ambas as coisas, porém, por todavia, é muito importante a gente adquirir conhecimento, sim, sobre a política, porque essa política ela está na feira, está no mercado. A dona de casa ela precisa exercer a política, aí fazer um mercado do mês, a levar uma criança na escola. Então, é interessante, sim, que tenha esse conhecimento. Não podemos ser leigo, isso aí é fato, eu não vou ser hipócrita de dizer isso aqui. Mas é muito importante que o púlpito não seja usado para tal fins. Ok. Na verdade, como eu tinha dito, né, Neemias 8 diz que o púlpito foi feito para aquele fim, objetivo, que fosse pregado ali a palavra do Senhor, e foi o que aconteceu, a palavra do Senhor foi lida, né, por Esdras, e após a leitura houve uma intervenção divina, um mover tremendo entre o povo. Então isso eu acho que é ponto pacífico. E claro, agora, querido capelão, o que acontece? Eu costumo dizer, inclusive, no dia do capelão, em um dos dias do capelão, foi comemorado na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, eu tive a fala na ocasião, não sei nem quanto tempo tem isso, tem alguns anos já, e eu falei o seguinte: a comunidade evangélica não é alienada e nem alienante, nós somos co-participantes de todo o processo sociopolítico e econômico, ou seja, se apertar as coisas financeiramente, aperta para o ateu, para o ator, para o crente, como eu digo, para o cretino, para qualquer um. Então, de todas as formas, nós não temos como sair desse mundo. Jesus falou: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Então, além da proteção divina, como que o cidadão pode efetivamente participar, vamos usar a expressão bem evangélica, né? A unção da garça, pisar lá, não se sujar, mas influenciar. Eu penso o seguinte, em termos políticos, né? A classe evangélica é uma classe dentro da sociedade. Ela precisa de representantes que sejam o quê? Comunguem do mesmo ponto de vista, do mesmo pensamento, da mesma fé. Então, eu acho que precisamos de homens e mulheres de Deus que nos representem no Congresso, no Parlamento. Sim, seja no âmbito municipal, estadual, federal, devemos ter pessoas, homens e mulheres de Deus, que sigam os princípios bíblicos. Necessariamente não precisa ser membro daquela igreja, mas que sigam os princípios bíblicos. O que tem deturpado muito é que algumas igrejas ou denominações têm colocado na sua estrutura partidos políticos. Entendi. Tem denominações hoje que criaram partidos políticos. Esse é o problema. Essa mistura é que não se coaduna. Nós precisamos de representantes, sim, homens e mulheres de Deus, que a gente deve valorizar o seu voto. A nossa igreja, ela conscientiza, a igreja conscientiza o povo. Então a gente deve ter debates dentro da igreja, não no momento de culto, não no púlpito, mas devemos ter debates. Eu acho até que a igreja, em época de campanha, deve trazer candidatos da esquerda e direita, não para o púlpito, mas para debater, para ver quais são as suas ideias, até para que o povo possa, o quê? Votar de maneira consciente. Agora, não tender nem para um lado, nem para o outro e mostrar o que a palavra diz, porque, infelizmente, hoje em dia, por causa da questão ideológica, etc., tem alguns aí querendo trocar, né, inverter a Bíblia para apoiar o seu pensamento ideológico. E esse é um problema. Temos que seguir a nossa regra de fé e prática, é o quê? A Bíblia Sagrada. O nosso poder não é humano, é o poder espiritual para testemunhar. Okay. E esse poder que a igreja busca. Agora, infelizmente, tem alguns que tentam o quê? Até separar o homem, né? Temos candidatos políticos, devemos ter. Agora, temos que separar o púlpito realmente e até o homem de Deus. Eu penso o seguinte: se ele quer ser político, tira o PR, né? Tira o pastor, tira o diácono, mas o pessoal quer usar isso para influenciar politicamente o povo e não quer o quê? Que o povo estude, que o povo fica alienado. Opa, aí não, aí isso é escravidão. Entendi. Mas vamos lá, tem muito assunto aqui hoje, inclusive no momento que o capelão falava, me fez lembrar que enquanto a gente está aqui hoje falando aqui, gravando o programa que a Bíblia diz, esta semana foi discutido em uma audiência pública sobre a união poliafetiva.
E teve um deputado que gritou, eu não lembro o nome dele agora, dizendo: mande cristãos para cá, mande cristãos para cá, e pedindo a Deus. A gente já vai voltar com esse assunto, não sai daí não. Esse é o programa O que a Bíblia Diz. Eu sou o pastor Ailton Bezerra, eu já volto com o segundo bloco. Olá, gente, eu sou o pastor Ailton Bezerra e esse é o programa O que a Bíblia Diz. E a Bíblia diz muita coisa e trago novidade para você. Olha aqui na tela comigo, olha, que bênção! Chega para você a Bíblia King James, de 1611, a versão do Rei Tiago, com preço muito, muito especial. E também a LTT, literal do texto tradicional. Uma linguagem clara, objetiva e com exegese perfeita. Adquire e seja um patrocinador do programa O que a Bíblia Diz. Acesse o QR Code aqui da tela. Olá, gente, voltando. É isso aí. Como eu disse no bloco anterior, uma audiência pública falando sobre a união poliafetiva. E eu queria começar, Vera, o que está havendo hoje com determinada classe política que se propõe a ser eleita e ir lá para o Congresso para fazer uma lei que vem totalmente contra o Código Civil, vem totalmente contra a nossa Carta Magna, uma perca de tempo. O que você está achando de tudo isso? Começando com uma fala bem popular, né? Uma baita de uma loucura. Né? É distorcer a verdade do Evangelho, a qual ele diz para que nós estejamos união, em unidade e amor à família, que é um dos verdadeiros princípios de Cristo. Quando a gente destrói a família, a gente destrói todo o nosso ser, destrói a nossa descendência. E essa política enganosa, errônea, equivocada, que é falada sobre essa malafetividade, aí a homoafetiva, entre outros sinônimos que estão dando, é uma mistura na cabeça das crianças, que são a nossa descendência, falando como família, né? E que vai para a nossa igreja, que vai para a nossa sociedade e que quer, por fina força, que a gente pregue e dê continuidade a isso. Não é só uma questão religiosa, é uma questão como cidadã. É impossível, é inadmissível a gente avançar com um argumento não cabível. Como falar de uma política que eu não vou poder pregar dentro da minha casa? Eu não vou poder levar isso para dentro da minha casa. Por quê? Porque eu estou acabando com a família. Cadê o homem? Cadê a mulher? E cadê os princípios? Cadê os valores? Cadê a educação? Cadê a moral? Cadê a ética? Nós estamos falando de política. Isso tudo está inserido na lei jurídica. E nós estamos indo numa situação, coronel, dentro da fala da Vera, muito interessante. A grande realidade é que o pastor Silas Malafaia, ele foi convidado para essa audiência, e eu assisti essa audiência. E ele, interessante, um pastor, que até me consta, não é advogado, não sei se ele tem formação Psicólogo, em direito, é psicólogo, sei que ele é, mas o pastor tem que falar o seguinte: olha só, para vocês aprovarem isso, vocês vão ter que mexer na Constituinte, porque não há previsão do processo do INSS e nem direitos possessórios. Quer dizer, vocês querem criar uma situação. Agora, o que está por trás disso, coronel? É muito mais além, como ela falou. Por que essa agressão à família? Uma deputada, ela foi à tribuna e ela disse o seguinte: nós temos que acabar com a família patriarcal. Então, nós temos gente sendo eleita, né, e aí fé e política comungam. Olha só, olha o perigo aí. Aí o cristão que se aliena do processo, não que ele precise se candidatar, mas não tem que se alienar, ok? Ele não está sabendo o que está efetivamente, eu não digo nem por trás, mas descarado para todo mundo ver. E aí, antes de você comentar a fala dela, do patriarcalismo, eu já não estou citando o nome para não ter conversa, mas foi dito o nome dela, mas eu não estou falando quem é. Tá na mídia. Tá na mídia. Quem quiser, vai no YouTube aí, ó. Deputada fala que tem que destruir a família patriarcal. Por quê? Queria que você comentasse isso. E um outro comentário que eu deixo para os dois. O termo idiota útil, ele é um termo sinistro que Vladimir Lenin, na Revolução Russa, utilizou, né? E eu vou descrever para você. Pegamos o idiota útil, coloquemos na linha de frente, incitaremos o ódio das classes, destruiremos sua base moral, a família e a espiritualidade, e eles comerão as migalhas que caírem de nossas mesas. Tem gente indo para Brasília com essa mentalidade. Comenta aí, Coronel Lacerda. Indo para Brasília, de Brasília ou sem Brasília, mas estou indo lá. Mas a intenção, qual é? Vamos pela intenção. Do ponto de vista espiritual, isso é coisa do maligno, que quer acabar com a família. Do ponto de vista teológico, isso aí não vem de Deus. Ponto. A família tradicional, homem, mulher, filhos, menino e menina.
tá bom? Agora, do ponto de vista espiritual, o inimigo quer acabar com a família. Do ponto de vista político, eu acho que é uma intenção que vai ser inócua. Sabe por quê? Há uma tentativa de querer acabar com os princípios judaico-cristãos de uma sociedade brasileira em que 90% é cristão. Católicos, evangélicos e espíritas que são cristãos. Então, olha, eu vou dizer uma coisa para você que está nos ouvindo. Quem tem fé, morre pela fé. Mas não distorce o seu caráter, nem muda de opinião. Quem tem fé verdadeira, o problema é que muitos políticos, na hora da eleição, a narrativa é judaico-cristã para ser eleito. Vai nas igrejas pedir voto, né? Oferece cesta básica, oferece plano de saúde, oferece mundos e fundos, não aceita. Aliás, pobre aceita, mas não vota no canalha porque quer te iludir, né? Esse é o grande problema. E aí, se a pessoa for alienada, quando a pessoa, na época de política, está falando bonitinho, não, esse aí vai de acordo com o político, né? É mentira, é coisa de enganação. Temos uma narrativa ideológica que, para ser eleito, faz o que for, anda até de joelho, vai lá, se converte na igreja. Quando é eleito, não nos representa. Representa a sua ideologia e aquilo que quer. E aí, do bolso, né? Do bolso, aí é outra questão, aí entra a corruptibilidade, né? A corrupção, infelizmente. Hoje nós temos visto por aí, né? Alguns anos que a gente tem visto por aí, alguns governando a troco de quê? Para votar uma lei lá, recebe tanto no bolso. Dizem, tá? Dizem por aí que isso acontece em Brasília, eu não acredito, né? Mas é o que dizem, né? Então, a grande questão é a questão, a intenção é o quê? Tirar o foco. Então joga uma notícia dessa, aí todo mundo começa a discutir, o cristão começa a discutir, e qual é o interesse? Aprovar uma outra coisa para nos derrubar. Porque a lei, nós somos cristãos e precisamos obedecer a palavra de Deus e a lei humana. E quando a lei humana é mudada, mesmo que não queremos, mesmo que a pessoa que não nos representou lá para que aquela lei fosse aprovada ou não fosse aprovada, a gente tem que seguir a lei. Esse é o grande problema. Para mim, tem muita cortina de fumaça para todo mundo voltar seu pensamento, seu olhar para aquilo, enquanto estão agindo de outra forma para poder o quê? Mudar as leis. Hoje temos pessoa do judiciário legislando. É isso aí. E temos pessoas do Poder Legislativo não legislando. Onde nós estamos? E aí a isonomia entre os poderes harmônicos, o que a Constituição diz? Harmônicos, mas são independentes. O quê? Independentes. Então, política é muito bom, eu gosto de política, fiz até um mestrado em ciências políticas, mas, olha, misturar uma questão espiritual, agora quem tem fé, Deus leva a lugares mais altos. Amém. Agora, Vera, então, de tudo que a gente está falando, fé e política, pelas nossas falas aqui, comungam. Até que ponto? Eu acho que aqui está o caminho. Acho que aqui está até que... Porque caminho. Porque o ser humano, para Platão, é um animal político. Uhum. O homem da Constituinte brasileiro, Ulisses Guimarães, diz o seguinte: quem não quer se envolver com política, não quer pensar em política, é alguém que está acelerando o processo e vai sofrer as consequências. É alguém alienado. Então, até que ponto, então? Até o ponto que fere a vontade e a palavra de Deus. Ok. Contra as Escrituras Sagradas, ninguém pode contender. É bíblico. Não é uma frase de efeito nossa. É uma ordem do Senhor para nossas vidas. Como já foi citado aqui pelo Lacerda, dependente da religião. Todos clamam o nome do Senhor. Por que lembrar disso só depois que cai uma escassez sobre o mundo? O que nós estamos vendo em outros países, não estamos isentos. É só questão de realmente abrir a nossa mente, o nosso coração, vivenciar a verdade, procurar entender o que diz as Sagradas Escrituras e não aferir. Porque contra isso ninguém vai poder contender. Verdade, Absolutamente verdade. Você está falando, eu estou abrindo aqui só para ler, Sim, mas você pode continuando seu raciocínio. Então, e diante disso, quem mais sofre são as nossas crianças, a família, porque nem todo mundo tem direito, tem acesso à educação ainda, né? Verdade. E como isso foi falado, isso é uma estratégia política que vai inserindo na sociedade para chegar até a fé.
Por isso as igrejas hoje estão assim precisando desse suporte psicológico, porque essas pessoas que não foram bem preparadas na sociedade estão sem saber como lidar com toda a situação que a política causou. Agora vamos lá, eu entendi. Mas a origem disso, será que começa lá ou começa na casa de Deus? Porque quando eu cito o fato de Vladimir Lenin dizer que vai usar o idiota útil, então podemos dizer que tem pastores que são idiotas úteis? Com certeza. Tem um montão de idiota aí, um montão de igreja. Come cuidado, tá? Ore. Porque vem o cara se oferecendo o Muito cimento, Não, sei não lá é o isso quê. não. Muita Não, eu vou oração, mais muito além. cuidado. Isso aí é simples. Mas tem pastores se vendendo. Então. Sabe que tem pastores... Sabe aqueles funcionários fantasmas? Isso aí. Que tem alguns vereadores, algum lá que ele tem direito a 10 funcionários. Aí ele contrata 20, divide os salários dele, aí chega para alguns, inclusive para pastores, tá? Toma cuidado que Deus está vendo. Alguns vão lá, sabe o que eles dão? Eles recebem o seu saláriozinho lá, a metade, tá? Do seu salário, que para não fazer nada para a época de campanha, levar na lá igreja. O seu político. Ele só está pensando nele no bolso, não está pensando no reino de Deus. Vai dar conta a Deus, Deus está vendo. Já perdeu a unção, né? Não. Bom, Isaías 59, gente, programa que a Bíblia diz, né? Vai trazer para nós o declínio nacional, a forma como o pecado chegou ao ponto de agredir a toda a nação. O texto diz o seguinte: pelo que o direito se retirou, estou lendo Isaías 59, 14, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Esse mesmo texto, aqui na versão atualizada, ele vai dizer assim, ó, rapidamente: por isso o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade está tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu. Está parecido, né? E quem se desvia do mal é tratado como preso, ou seja, a verdade está cambaleando por aí, o direito foi dominado, é o que você está falando. Você tem os poderes executivo, legislativo e judiciário. Esse é o poder da República, né? Isso desde o Império Romano. E até um legado de Roma na época, né? A gente fala, às vezes, tão mal de Roma, mas tem esse aspecto histórico da divisão dos poderes, né? E a filosofia também. E a filosofia, claro, claro. Né? Agora, o curioso é isso. Você hoje tem essa confusão entre o direito, né, a justiça, o poder judiciário querer fazer a política acontecer, né? O que está acontecendo no país? Né? Então, fé e política comungam até que ponto? Agora é contigo. Comungam, sim, por causa do ser humano. A grande questão é o ser humano, né? Porque quem pratica a política é o ser humano, quem exercita a fé é o ser humano. Então, o grande problema continua sendo o ser humano, e do ponto de vista teológico é por causa do pecado. Então, o ser humano quer se dar bem, o ser humano que não quer trabalhar e quer ganhar o seu dinheirinho, ele pensa só nele, não pensa nos outros, na igualdade social, e a igreja tem que pensar nisso. E por causa dessas distorções que a Bíblia chama de pecado, né? O que acontece? O inimigo ele vai o quê? Cirandando e vai fazendo o quê? O que ele quer. Na realidade, o que eu vejo é que Jesus está voltando. E eu clamo, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Porque o mundo, né, a Bíblia fala mesmo porque se multiplicar a iniquidade, o amor de mundo esfriaria, e a iniquidade está se multiplicando não só no meio político, está multiplicando na humanidade. Por isso que precisamos nos arrepender, pedir perdão a Deus e seguir a Cristo o quanto antes, porque os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Então, enquanto não fere a minha fé, enquanto eu não vendo a minha fé, enquanto a minha fé não é deturpada, é até esse ponto que a política pode ir, ao ponto de me ferir, ou então querer tirar a minha fé, daqui ela não pode passar. Beleza, então vamos lá. Esse é o programa que a Bíblia diz, nós vamos já, daqui a pouco, terceiro e último, e final de tudo, passar a régua. O último bloco, eu sou o pastor Hilton Bezerra, não sai daí não, interage comigo, vai lá no meu Instagram, PR Hilton Bezerra, tá bom? E participe, mande sua pergunta, participe comigo, interaja, tá? E se você quiser ser cada vez mais abençoado, siga lá o Linktree do Instagram, tem muitas coisas boas lá. Bom, não sai daí não,
Eu já volto. Olá, gente, eu sou o pastor Ailton Bezerra e esse é o programa O que a Bíblia Diz. E a Bíblia diz muita coisa e trago novidade para você. Olha aqui na tela comigo, olha que bênção! Chega para você a Bíblia King James de 1611, a versão do Rei Tiago, com preço muito especial. E também a LTT, literal do texto tradicional. Uma linguagem clara, objetiva e com exegese perfeita. Adquire e seja um patrocinador do programa O que a Bíblia Diz. Acesse o QR Code aqui da tela. Olá, gente, voltamos, terceiro e último bloco do programa O que a Bíblia Diz. Eu sou o pastor Ailton Bezerra, hoje falando se fé e política comungam. E, de fato, nós percebemos que comungam, mas há limites. Segundo minha amiga Vera Max, segundo o capelão Jorge Lacerda, há limites para tudo. Não há como se desvincular da política e toda a sua estrutura, porque a política faz parte da vida humana. Contudo, entretanto, não há de irromper na nossa fé. Bom, pensando nisso, me faz lembrar de Daniel, tá? Me faz lembrar de alguns homens que marcaram a história. Daniel ele estava dentro de Babilônia. José estava dentro do Egito, né? E eles influenciaram, né? O nosso poder de influência é que deve ser maior. E penso que o problema é que muitos, quando vão se entregar à política na sua prática de vida, acabam corrompendo-se, ou já eram corrompidos e só revelam, né? Agora, eu queria bater no sentido de que a fala da deputada, que a gente falou muito pouco, para a gente aprofundar um pouquinho. Por que ela disse vamos destruir o patriarcalismo? Acredita-se nessa filosofia, inclusive de Antônio Gramsci, que não haveria mais possibilidade de destruir e governar com armas. Vamos agora pela cultura. Então veio a ideia do marxismo cultural, que invadiu as universidades. E a ideia de acabar com o patriarcalismo, porque o patriarca, desde a época do nosso grande patriarca Abraão, Isaac e Jacó, é aquele que luta pela sua prole, é aquele que vai lutar para conquistar um pedaço de terra, para proteger os seus, é o provedor. Aí está a força do capitalismo, que não deveria e não deve ser selvagem. Mas sem capitalismo, sem progresso, sem crescimento, é só conversa fiada e lorota. E é muito bom que não tenha a ideia de prosperidade, crescimento, capitalismo, nada disso, porque aí você continua oprimido dentro da linhagem dos opressores, né? Dentro dessa filosofia socialista, que na verdade não chega a lugar nenhum. E o patriarca tem que ser fortalecido. O patriarca ele tem que ser o homem da casa que vai prover, que vai lutar, que vai guerrear pela sua família e vai conquistar a sua terra. Essa ideia de um Estado totalitário, que vai dividir tudo igual para todo mundo, é igual para quem? Divisão. Como é que é essa divisão? Então não tem como se alienar do processo. Vera, pensando nisso, eu teve uma provinha do Estado que a professora, de forma indutiva, colocou o seguinte para os alunos: olha, quem é esse? Filho de... deixa eu lembrar aqui o termo: desempregado, amigo de prostituta, artesão, sem teto. Aí colocou Buda, Maomé, Sócrates e Jesus. Quem é esse? Meu Deus. O que você acha? O que era a ideia? O que ela queria? O que ela estava induzindo que os alunos respondessem? Induzindo que Jesus era pobreza, miséria, escassez, tristeza, dor, mágoa, podridão, lixo. É triste. É muito triste como ser humano ver que um filho meu poderia estar sentado a essa mesa e receber essa prova e esses títulos. E por não querer ser humilhado ou se sentir menosprezado, marcar uma outra religião que não condiz com a minha ou com os princípios que eu ensinei. Então é muito triste que a gente veja que a política entra com força total, fazendo valer a pena qualquer custo pelo poder, para deixar a mente da nossa geração aí totalmente confusa, enfraquecida, entristecida. E como eu tenho um argumento que eu falo, brincando, né? Uma geração Nutella. Porque eles não têm poder, eles não têm força, eles não se sentem fortes o suficiente, porque são, mas eles não compreendem a força, porque isso não é ensinado, né? Estão se acovardando e estão se rendendo a essa sedução do pecado. Com uma simples prova, você já diz quem você é.
E dali só você e Deus sabe a consequência. E o engraçado disso é o poder da manipulação ideológica. Tentaram identificar Jesus com grupos minoritários, com movimentos sem terra, sem teto. É alguém que é desempregado. Olha só, é alguém que é amigo de prostituta. Comentar sobre isso. Não, eu ainda mais ainda, né? Queria tirar a deidade de Cristo. Essa é a questão principal. Porque tirando a deidade de Cristo, ele vive uma pessoa comum, né? Vamos tirar a deidade de Cristo. Ele nasceu pobre. Mas ele era amigo de prostitutas? Não. Ele não era amigo. Ele veio para salvar. Veio principalmente para aqueles que mais necessitavam. Quem mais necessitava? Os pobres, mendigos. Agora só foi para pobre? Não. E os ricos que aceitaram Jesus, os ricos que seguiram Jesus. Inclusive Nicodemos, era ricos. E era um judeu que depois emprestou até o seu, túmulo para ele, de primeira classe. Sim. Tinha soldados romanos. José de Arimateia. Tinha pessoas influentes na sociedade. Então, ele veio para aqueles que necessitam, e não somente para os pobres. Se qualquer ser humano necessita... É querer minimizar o ministério de Jesus. Tirar a deidade de Cristo e dizer, ele é um homem comum, paupérrimo, e olha, é pior do que vocês imaginam. Essa é a questão ideológica. Mas por quê? Porque as igrejas, né, também têm sido fragilizadas com essa questão ideológica. Tem muitas igrejas hoje que não têm a escola bíblica. É uma pena. E a escola bíblica, olha, é que vai criando a criança... É porque também tem crente que não quer saber de escola bíblica. Não quer saber de estudar Não quer saber de compromisso com nada. Analfabíblia. Ele quer analfabíblia. Ele quer ir domingo à noite, levantar a mão, falar meia dúzia de glória a Deus, aleluia. Não é crente. Eu recebo. Não é crente. Mas o conteúdo dele é zero kid. E não, o conteúdo dele é nas redes sociais, que vê tudo errado. É não, isso vai aí. lá querer levar com doutrina. Cursinho. Não faz teologia, não pergunta a escola bíblica, muito menos o culto de oração, porque se fosse só isso, já caía por terra toda essa eu ia falar uma palavra aqui muito pesada, mas essa bobeira. Esse pensamento, né? Esse pensamento. Né? Porque dá vontade de falar outra coisa, mas eu não quero pecar. Entendeu? Eu não quero pecar. Então, quer dizer que essa bobeira que é coisa do inimigo. É coisa do inimigo. Então, você que é crente, por favor, se arrependa, volte para a igreja, volte para a escola bíblica dominical, leia, estude a Bíblia, siga a orientação do seu pastor, do seu líder espiritual, entendeu? Ou então do capelão. Então, do capelão também, o capelão ajuda aí, vai te orientar espiritualmente. Agora, não deixa a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ali, ó, tem resposta para tudo. A Bíblia é sagrada. Olha, você pode baixar de graça aí no seu celular. Receber de graça. Pode receber de graça. Se você estiver doente, o culto vai até você, não tem problema. Agora, não pode ficar fora da irmandade, fora da comunhão, fora de Jesus, porque senão as ideias erradas vão entrar pela sua cabeça, vão no seu coração e você vai achar que o errado está certo. E para aqueles que são xiitas, com relação a esse tema, né, e talvez pegue parte do programa, corte, deturpe falas nossas, é bom dizer que Paulo, ele foi um grande teólogo, um grande homem de Deus. Ele chega a citar a sua experiência, né, de ter sido levado ao terceiro céu. Contudo, quando ele orou, e Deus moveu a terra, porque houve um terremoto, e as cadeias se romperam. Quando os soldados romanos perceberam que ele estava lá, o carcereiro se converteu, mandou ele sair de lá e falou, você não. Me tira daqui, eu sou cidadão romano. Ele arrogou a si a cidadania romana, o poder político, porque Paulo tinha dupla cidadania. Então tem muita gente... E a do céu. E a do céu. Tem muita gente equivocada. Né? Tem muita gente equivocada. Então nós não podemos nos alienar, ter os pés no chão, o coração nos céus. Sempre. Mas o pé tem que estar no chão. A gente tem que ter ciência que fé e política comungam até o limite em quem não rompa a minha ética, minha moral, meus valores cristãos e, sobretudo, a palavra de Deus. Tristemente, hoje todo ataque é contra a família. Bom, nós estamos chegando ao final, 5 minutinhos do programa. O artigo 226 ele vai dizer o seguinte, que a família é a célula máter da sociedade e deve ter proteção total do Estado. Bom, até que ponto, coronel, o Estado tem seguido esse artigo da Constituinte? Bom,
Como é que está a saúde do Brasil? Está boa? Complexo. Como é que está a educação do Brasil? Está boa? LDB está sendo rasgada. Como é que está a assistência às famílias? Está boa? Eu vejo assistência a preso, eu vejo assistência... Está melhor do que muita família, muito trabalhador aí, tá? Que Verdade. trabalha de sol a sol e não ganha, às vezes fica preso é melhor. A família está sendo assistida? Ou o Estado quer dominar e quer impor um tipo de família que é estranha aos princípios judaicos cristãos? Eu acho que o Estado não está ajudando a família. Eu acho que ele quer dominar a família de acordo com o seu pensamento. Vera, o problema é que todo mundo esqueceu o seguinte: antes de ter Estado, município, cidade, bairro, qualquer coisa, antes de ter tudo, primeiro é a família. É a base. É a base, é o mais importante. Como eu vou falar para uma filha, para um filho, você precisa ter sua família, construir sua família, se eu não ensinei a ele isso dentro de casa? Como eu vou pedir para um homem, um filho homem, ou um marido, ou uma esposa, ser aquele cônjuge que ele precisa ser se eu mesmo não consigo exercer essa família? Como eu não posso, como cristã, ensinar que dentro da palavra do Senhor existe esse conceito fiel da família? Porque a Constituição está me dizendo para eu fazer totalmente o contrário. E se eu me deixo barganhar por isso, eu não consigo levar isso para dentro da minha casa. É simples. Eu só posso desejar para a sociedade aquilo que eu já tenho para mim. Porque senão é hipocrisia e é barganha. É frase de efeito. O que serve para mim tem que servir para o outro. Então, se é bom para mim, com certeza é bom para você e, sem dúvidas, é bom para Deus. Porque Deus ele se agrada daqueles que seguem o seu princípio e a sua vontade. Ok. Chegamos então ao fim do nosso programa. E eu queria, antes de ouvir as considerações dos nossos amigos, dizer a você que a LDB, Lei de Diretriz de Base de Educação, ela prevê que escolarização é na escola e educação é dentro de casa. Escolarização, ensinar português, matemática, física, química e outras afins. Educação sexual, educação ética e moral, educação para a vida, é o pai e a mãe. Então, pai e mãe que estão nos assistindo, vamos educar os nossos filhos. A melhor e basilar educação é a dentro de casa. Como alguns teóricos dizem, eu poderia lembrar aqui de alguns deles, né, como Carl Roger e outros teóricos das ciências, o ser humano ele vai nascer como uma tábula rasa. Isso sempre foi muito discutido, mas ele nasce no sentido do conhecimento. Quem forma e deforma somos nós. Então, nós possamos formar bons cidadãos para essa terra. Não esperar da igreja, não esperar do Estado, mas que você, papai e mamãe, nós possamos educar os nossos filhos. Bom, considerações finais. Vera, suas considerações finais. Olha lá para a câmera, suas mídias e o povo te encontra. Vamos lá, vou deixar logo de início aqui o meu @ Instituto Vera Max lá no Instagram, me sigam, conheçam lá um pouquinho do nosso trabalho. Quero agradecer primeiramente a Deus, segundo aos pastores que estão aqui presentes. Louvo a Deus pela vida de vocês, de todo o ministério, que nós possamos avançar na graça e no conhecimento, levando sempre o melhor do Evangelho de Cristo para todos vocês. Não tenham medo de se posicionar dentro dos seus lares, de falar da verdade do Evangelho, de dizer que Deus é o Senhor, é o único que cura, é o único que transforma, é o único que liberta, sim, porque contra seus valores, nada pode parar uma família que tem base cristã. Que Deus abençoe a todos vocês. A quem também não tem ainda o Senhor como seu único Salvador, venha nos procurar se precisar de uma palavra, de um abraço, de um ombro amigo, como igreja, como capelãos, como pastores. Estamos aqui sim para te acolher. A gente não faz exceção de pessoas, porque esse é o evangelho que nós exercemos, esse é o evangelho que a gente crê. E aí a gente te abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja por Deus abençoados. Amém. Meu querido capelão. O meu Instagram é capelão Jorge Lacerda. Me siga lá que a gente vai conversando. E eu queria dizer para você o seguinte, que a fé, ela transforma tudo. A fé tem o poder de fazer com que o ser humano cresça em todos os sentidos e se desenvolva, além de garantir a morada no céu. Então tenha fé, confie no Senhor, estude a palavra do Senhor. Ore antes de votar, siga pessoas que têm princípios judaico-cristãos e não se esqueça que a família, que é essa célula criada por Deus, composta de homem e mulher, esposo e esposa e filhos, tá bom? Nunca se esqueça disso e nunca se venda em nome de Jesus. Amém. É isso aí, obrigado, querido Coronel Jorge Lacerda.
Vera Max. Esse foi o programa que a Bíblia diz de hoje. Eu sou o pastor Otto Bezerra e quero deixar para você, fique firme, faça como Daniel, capítulo 1, verso 8. Ele determinou, dentro da Babilônia, não se contaminar com as iguarias do rei. Se você estiver aí, metaforicamente, numa Babilônia, meu querido, onde for, não se contamine, fique firme. Deus vai honrar a sua fé, a sua decisão. Se a fé é o poder de Deus e a política é o poder humano, busque na fé. E lá no meio dos homens você vai prevalecer. Como já dizia um grande erudito, se queres ficar de pé diante dos homens e das demandas que nos cercam, ande de joelhos diante de Deus. Deus abençoe, sou o pastor Otto Bezerra, me encontre lá no Instagram, @PRAiltonBezerra, @PRAiltonBezerra, vem comigo, e esse é o programa que a Bíblia diz. Esse foi mais um de hoje. Deus abençoe a todos. Valeu, tchau, gente.